Olá pessoal, estou aqui com minha esposa, iremos falar um pouco aqui. A gente vai falar acerca do processo religioso que nós fomos enganados também. Eu fui enganado 8 anos. Então a gente vai falar um pouco daquilo que a gente não enxergava quando a gente estava dentro do processo religioso protestante. Então eu vou falar algumas experiências que eu passei lá dentro e minha esposa também vai falar também, né, o que ela passou dentro do processo religioso. Porque quando eu fui para o processo religioso, logo ali ela também veio para o processo religioso. Então ela também tem a experiência dela que ela passou no processo religioso protestante. Aí você que nos ouve vai analisando e também vai ver se você está lá dentro ainda, está passando por grandes, né, por grande experiência, né, lá dentro, e pode analisar e ver que o que nós passamos vai servir para você. E aí você pode sair desses lugares enquanto é tempo, né? Então vamos conversar um pouco, né, Socorrinha? Pois é, né? A gente fala acerca disso, que quando a gente fica lá dentro, né, a pessoa fica cego, né? É verdade. Cego, tanto espiritualmente, né, como até mesmo É verdade. vê tantas coisas, mas não se prepara, né? Exatamente. Parece que, como ela falou aqui, parece que a gente fica cego, né? Que a manipulação é tão grande que a gente está vendo que os pastores, os líderes, né, que são esses que lideram nesses processos religiosos, eles querem ser pastor, né, mas são cães gulosos. Parece que a gente fica acreditando só no que eles falam, porque isto é tão claro que a gente pode perceber que muitas coisas que eles falam, você pode pegar a escritura, esta Bíblia aí que você está com ela, e ler a escritura que está na Bíblia. Ao contrário, né? O que ele diz. Exatamente. Né? Mas acredito que mesmo nas escrituras já alertava um pouco naquela época, falando que o Deus deste século tinha cegado a nação. Né? Exatamente. Então o Deus deste século cegou os incrédulos. Por quê? Porque eles não creem no Criador dos céus e da terra, aí fica crendo neste Deus mitológico que esses pastores, né, vêm mostrando, esses líderes religiosos vêm mostrando para as pessoas. E é engraçado, né, porque é coisa de admirar que as pessoas ficam tão cegas espiritual e acreditam em tudo que eles dizem e ainda fazem tudo que eles mandam, né? É verdade, você viu aquele absurdo das pessoas e correr como animais, porque o líder religioso mandou, o pastor conguloso mandou. Comendo capim ali naquele pasto, coisa, exatamente, né? elas se deitavam nos pastos, né, de capim e ficavam comendo capim. E uma senhora com tanto capim na boca que parece que ia morrer, né, engasgada com aquele capim. Você vê, né? O que eles são capazes de fazer. Se realmente eles fossem um bom pastor, ele ia fazer isso com o povo. Faria isso. Mas você vê que as pessoas estão tão alucinadas, né, por eles. Exato. Que tudo que eles mandam, eles estão fazendo. É não são capazes de dizer não. E quando a pessoa chega a falar para eles, alguns que já estão lá dentro, né, dogmados, eles não acreditam, eles se zangam, defendem essa denominação. Eu tive algumas experiências quando eu já fazia parte do processo religioso que eu fiz parte 8 anos, mas aí eu fiz uma viagem para São Paulo, né, a gente viajou, e lá um pastor amigo meu, ele disse que eu continuava pregando ali, né, falando em Jesus, né, como eu falava antigamente, né, porque eu não conhecia Yahushua, né, pensava que era o Messias. Aí eu falava o nome de Jesus e ali ficava pregando para todas as pessoas, e ele falou para mim assim: como é que eu tinha coragem de pregar aquilo sem ser mandado por ninguém, por um homem? Tinha que ter um líder para poder me mandar ordenar para eu poder ir naquele local. Olha só. Não tem isso, né? O engano deles é tão grande, né? E o processo religioso que nós fizemos parte, eu ia para as reuniões, sempre aos sábados, né? Eu ia para as reuniões lá. E quando eu voltava de lá, eu não conseguia nem dormir, porque aquilo que eu ouvia deles
eles diziam que eu não podia contar para minha companheira, para minha esposa, não. Era para ficar só comigo. Então, veja que isso não é uma reunião secreta, né? Como se fosse uma reunião secreta. E também aquela preocupação deles em colocar fiscais para olhar as irmãs em outras cidades, como ia o comportamento delas. Porque a saia delas teria que ser 4 dedos abaixo do joelho para essas irmãs usarem. Porque senão elas estariam fora do padrão e poderiam ser até disciplinadas, como eles dizem, né? E seguida talvez até excluída do processo religioso protestante que eles fazem parte. E lá tem a hierarquia também, né? Que o pastor presidente é lá em cima, né? Como se fosse o pastor presidente, e tem o vice-presidente, aí vem evangelista, diácono, né? E secretário, daí em diante. E diácono eles dizem que... Muito, né? Exato. Diácono eles dizem que serve só para carregar banco nas costas. Olha só. O menor, né? De todos. Mas onde é que o Criador dos céus e da terra colocou hierarquia, né? No meio espiritual, de maneira alguma. Tudo é engano que as pessoas ficam sem questionar dentro dessas sinagogas, né? Verdade, que ele fala sempre é não fazer acepção de pessoas. Exatamente, e eles fazem. E hoje nós vemos Você que não eles vê, estão fazendo. exatamente, quando eles fazem a ceia, né? Aquela ceia mitraica, né? Uma ceia que não tem na escritura para fazer isso, né? Muito mais também, nem só isso. Eles fazem aquele pão, né? Dizem que aquele pão representa o corpo de Jesus, né? E você vê que eles dizem, aquele que tiver em pecado não pode comer do pão, né? Olha só, eles dizem que aquela pessoa que está em pecado não pode comer do pão. Mas o Criador, olhando dos céus, ele não viu aqui na terra um justo sequer, né? E ainda diz ainda, né? Quer dizer, o que tem o seu bom emprego, tem um bom cargo na igreja, é bem recebido, né? Exato. Aquele pobre irmãozinho que não tem nenhum cargo na igreja, não tem um bom emprego, né? Não é bem visto, não é bem recebido ali, né? Isso não é acepção de pessoas? E grande, não tem oportunidade também para pregar, muitas vezes não vai com tanta alegria, né? Quando querem pregar ou cantar uma coisa lá que eles fazem na igreja, né? Mas realmente não tem oportunidade, porque somente aqueles que estão ali em cima, que têm seu bom cargo, seu bom emprego, que têm a sua oportunidade. E ali eles ficavam também gritando glória, né? Aleluia, toda a altura, né? Aquele que faz o sermão mais bonito, aí eles dão glória, né? Diz que o irmão está cheio do Espírito Santo, né? Então nós vemos Então, hoje, você né? vê que são muitos enganos. Muitas pessoas enganadas, muitos. É como as escrituras falam, multidões e multidões no vale da decisão. E embora esse processo religioso protestante que nós fazia parte, eles acreditavam num só Deus, né? Mas eles eram monoteístas, né? Quer dizer, que acreditavam em Deus, né? Em Deus. Não acredito no verdadeiro nome, né? Não. Salvador. Pois é, porque nós saímos desse processo religioso protestante Nem falta e sentido, né? exatamente, sempre nós avançamos para o algo que esperávamos, era o Messias, né? Nós ia crer no fato, né? Nós pensávamos que estava crendo, acreditava o único, né? Enganado, né? Mas graças ao nosso Criador, né? Que Ele abriu nossos olhos e hoje nós enxergamos todo o engano que lá dentro tinha e tem, né? Continuam enganados. Porque o próprio Salvador ele fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E de maneira nenhuma eles serão, né? Então, nem serão enganados. Importante. Então, você vê que a gente só consegue enxergar tudo isso que nós estamos falando para você quando a gente fica de fora do processo religioso. Porque quando você está lá dentro, você está querendo um cargo também, né? Você está querendo estar ali nos cultos, né? Naquelas liturgias, né? Fazendo aquelas liturgias e adorando o próprio Satanás, porque aquilo ali a pessoa está adorando o próprio Satanás. Engano. E a cada dia eles enganam e sendo enganados a cada dia mais, né? É verdade.